Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula número 38, comecinho do mês de agosto já, dia 3 de agosto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui eu também estou, todo mundo em casa, confinado, quietinho, né, pessoal? Lá no nosso livro de gramática, na página 87, nós vamos dar continuidade ao estudo do sujeito e predicado. Então, lembrando, né, para você achar o sujeito, você faz a perguntinha lá pro verbo. Quem é que? A resposta dessa perguntinha vai ser o sujeito. O que sobrou vai ser o predicado. Então, lá na página 87 tem um quadrinho verde lá embaixo. Vamos dar uma olhadinha. Sujeito é o termo da oração, que geralmente contém um substantivo, um pronome ou uma oração substantiva. Sujeito é o termo da oração que informa de quem ou de que se fala. O sujeito também é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. E também é com que o verbo quase sempre concorda com as suas flexões. Ou seja, se eu coloco ali o menino no singular, o que vai concordar, o verbo que vai concordar ali, vai ser no singular também. O menino estuda, as meninas dançam. Então, singular com singular, plural com plural. Aqui você tem, então, 4 características do que é o sujeito. E o predicado, que a gente fala assim de uma maneira muito simplesinha, a gente fala que o predicado é o que sobra do sujeito. Mas o predicado também tem as suas características, tem a sua função na frase. Para que serve o predicado, então? Ou o que é o predicado? Predicado é o termo da oração que geralmente contém o verbo. Sim, o verbo sempre estará no predicado, tá? Predicado é o termo da oração que traz informações ou opiniões sobre o sujeito. Predicado é o termo da oração que declara algo a respeito do sujeito. E predicado é o termo da oração cujo verbo quase sempre concorda com o sujeito. Então, sujeito no singular, predicado no singular. Sujeito no plural, predicado no plural também, certo? Aqui você pode colocar aqui importante, tá? Esse quadrinho aqui é um bom resumo do que é o sujeito e predicado. Ordem direta e ordem inversa. Quando nós falamos, normalmente nós falamos na ordem direta. Então você coloca lá o sujeito mais o predicado. Então você fala assim, meu irmão brigou comigo. Quem é que brigou comigo? Meu irmão. O que ele fez? Brigou comigo. Então essa é a ordem direta. A ordem direta é aquela que tem o sujeito mais o predicado. Essa é a ordem normal, que normalmente a gente fala aí, 90% das orações que a gente fala no dia a dia, o que você escreve, você fala na ordem direta, tá? Mas, às vezes, por algum motivo que você quer, que você escolheu, você acaba usando a ordem indireta, a ordem inversa. Então veja lá. Normalmente o sujeito aparece no início da oração, seguido do predicado. Nesse caso, a oração está na ordem direta. Então, quando eu tenho sujeito mais predicado, está na ordem direta. Mas o sujeito pode aparecer no meio ou no fim da oração. Ou seja, a oração pode estar na ordem inversa. Por que na ordem inversa? Porque a pessoa que escreveu preferiu dar mais importância ao verbo do que ao sujeito. Então, ela colocou o verbo no começo da oração e o sujeito no final, tá? Ordem direta. A minha escola estava fechada hoje. Ordem inversa, com o sujeito no meio. Hoje a minha escola estava fechada. E ordem inversa, com o sujeito no fim. Hoje estava fechada a minha escola. Então, tudo isso depende da intenção. O que é mais importante, a informação mais importante, nós acabamos colocando no começo da oração. Se você quer falar que a escola que estava fechada, se a ênfase vai em escola, então você fala primeiro lá, a minha escola estava fechada hoje. Se a ênfase é falar quando que a sua escola estava fechada, você vai falar assim, hoje a minha escola estava fechada. E se a ênfase é falar quando e o que aconteceu com a sua escola, você vai falar assim, hoje estava fechada a minha escola. Sem problemas? Isso é muito simples, né? Então vamos lá, exercício 22, você coloca lá no caderno a data de hoje, coloca lá, livro de gramática, página 87, exercício 22A. Reescreva as orações colocando-as na ordem direta e depois sublinhe os sujeitos nas respostas. Então, as frases que estão escritas aí no livro estão em ordem indireta. O exercício pede para você colocar na ordem direta. O que é a ordem direta? Primeiro o sujeito e depois o predicado. Correu o boato rapidamente pela escola. Quem é que correu rapidamente? O boato. Então,
o boato é o sujeito, você vai escrever assim, ó. O boato correu rapidamente pela escola. Tá? Se é boato, né? Vai rapidinho. Aí você pega uma caneta colorida sua e você faz lá a perguntinha assim na sua cabeça, tá? Quem é que correu rapidamente pela escola? O boato. Você abre um colchete, fecha o colchete. Abre o colchete, fecha o colchete. Quem é que correu? O boato. Essa parte aqui é o sujeito. O que sobrou é o predicado. Certinho? Letrinha B. No clube, os jovens fazem natação. Aí você pega o verbo é fazem. Quem é que fazem natação no clube? Os jovens. Então agora você vai começar a oração com os jovens. Os jovens fazem natação no clube. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você pega o verbo é fazer. Vamos grifar o verbo aqui também, tá? V de verbo e V de verbo, tá? Aí você faz a perguntinha assim. Quem é que fazem natação no clube? Resposta. Os jovens. Aqui em cima você coloca que é sujeito. O que não for sujeito você coloca que é predicado. Letrinha C. Bastam 3 bombons para encher a caixa. Quem é que bastam para encher a caixa? 3 bombons. Então você vai começar lá assim, ó. 3 bombons bastam para encher a caixa. Tá? Você pega a palavrinha que é verbo, o verbo aqui é bastam, coloca um Vzinho aqui de baixo e faz a pergunta. Quem é que bastam para encher a caixa? 3 bombons. Sujeito e o que sobrou é o predicado. Lá na letrinha D. Apressaram-se os meninos para não se atrasar. Quem é que se apressaram para não se atrasar? Os meninos. Então, os meninos apressaram-se para não se atrasar. Você tem aqui 2 verbos, tá? Você tem o verbo apressar e o verbo atrasar. Verbo e verbo. Nós vamos fazer a pergunta para esse primeiro aqui. Quem é que se apressaram? Os meninos. Então, os meninos vai ser o sujeito e apressaram-se para não se atrasar. Vai ser o predicado. Com todas aquelas visitas, ficou cansada a minha tia. Tá? Qual é o verbo aqui? Ficou. Quem é que ficou cansada com todas aquelas visitas? A minha tia. A minha tia ficou cansada com todas aquelas visitas. Então agora você pega lá e você vê que o verbo é ficou. Quem é que ficou cansada com todas aquelas visitas? A minha tia. Esse é o sujeito. O que sobrou aqui é o predicado.
Opa! Certinho? Então veja, todas essas daqui estão na ordem direta, porque todas elas estão começando com um sujeito. Depois elas têm o predicado, ordem direta. Se fosse assim, correu rapidamente pela escola o boato, ou seja, se fosse do jeito que está aqui no livro, seria a ordem inversa, né? E quando que usa uma e quando que usa outra? Depende da intenção, depende quem escreveu tem qual intenção. Quando você coloca o sujeito na frente, é porque essa informação do sujeito é a mais importante. Tudo que é mais importante aparece em primeiro lugar na oração, tá? Mas, se a sua intenção foi falar que correu pela escola, alguma coisa, né, no caso do boato, aí você começa pelo correu. Então essas aqui estão em ordem direta. Sem problemas? Deu tempo de copiar tudo? Bem bonito aí, com duas cores de caneta. Tá, capricha, hein? Então vamos lá. Para lembrar, como se faz para encontrar o sujeito de uma oração organizada na ordem inversa? É fácil, acompanhe este exemplo. Perder um grande espetáculo, os atrasadinhos. Primeiro você reorganiza a oração na ordem direta. Os atrasadinhos perderam um grande espetáculo. Depois você encontra o verbo, perder. Depois encontra o ser. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um sentimento, sobre o qual se faz uma declaração, ou seja, o ser que realiza ou sofre a ação que o verbo expressa. Esse daí é o sujeito. Para facilitar, faça a pergunta quem ou o que com o verbo da oração. Quem que perdeu um grande espetáculo? Os atrasadinhos. Depois de localizar o sujeito, o resto da oração é o predicado, ou seja, tudo que se declara sobre o sujeito. Perder um grande espetáculo. Mesma coisa que eu já tinha explicado, né? Acha o sujeito, faz a pergunta, acha o verbo, faz a pergunta para o verbo quem é que correu, a resposta é o sujeito e o que sobrou é o predicado. E agora, vamos analisar uma oração? Examine os termos da oração a seguir e faça o que se pede. O nosso planeta precisa de todo cuidado. Agora nós vamos fazer uma análise morfológica. Fazer análise morfológica é dizer quais são as classes de palavras de cada uma das palavras da oração. Então vamos lá. Agora eu preciso da lousa inteirinha e ela não vai cair, tá? Eu já tive uma conversa com a lousa, ela falou, pode ficar tranquila, porque eu não vou cair. Então vamos lá. Deixa eu usar essa parte aqui, porque se alguém estiver copiando, então vamos lá. Então, olha aqui. Então, o exercício pede para você fazer uma análise morfológica. Ou seja, o que é fazer análise morfológica? Dar a classe gramatical das palavras que formam a frase. Siga o modelo, tá? Então, você vai ter aí o exercício 23, letrinha A. Você vai copiar aí, ó, cada uma daquelas palavrinhas lá. O nosso planeta precisa de todo cuidado. O nosso planeta precisa de todo cuidado. E aqui na frente você vai colocar qual é a classe gramatical de cada uma dessas palavrinhas aqui, ó. O, pessoal, é artigo, né? Essa respostinha já está aí no livro e nós já também sabemos. Artigo, no caso, definido, porque você está se referindo a um determinado substantivo. Qual é o substantivo determinado? Planeta aqui, tá? Nosso é pronome. Que tipo de pronome? Aquele que indica de quem que é alguma coisa. Pronome possessivo. Meu planeta, seu planeta, teu, nosso, deles, delas. Todas as palavrinhas são pronomes possessivos, né?
No caso aqui é o nosso pronome possessivo. Planeta. Planeta é um substantivo. Dá nome a algo, né? Então nem precisa colocar se é concreto, abstrato, nada. O substantivo já está ótimo. Precisa. Verbo. Quem precisa, precisa de alguém, precisa de alguma coisa. Esse precisa é um verbo que é acompanhado de uma preposição, ou seja, é uma palavrinha que vai ligar o verbo ao complemento. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Precisa de quê? De todo cuidado. Esse todo aqui também é um pronome, só que é um pronome indefinido. O que quer dizer isso? Que eu não estou especificando o cuidado de quem ou de alguém ou que tipo de cuidado. Ele precisa de todo cuidado. Quando eu falo assim, todas as pessoas foram na festa. Esse todas também é um pronome definido, porque eu não especifiquei se foi o João, a Maria ou o Pedro, tá? E cuidado aqui é um substantivo. Então, o que você fez aqui? O que é tudo isso? Isso daqui é análise morfológica. O que é fazer análise morfológica? Saber o quê? A classe gramatical de cada uma das palavras da oração. Tá? Então, para cada palavrinha aqui, você vai colocá-la em uma classe gramatical. Tá? E isso é fazer análise morfológica. Anota isso no seu caderno para ficar bem fácil para estudar. Se eu pedir na prova assim, assinale a alternativa em que a análise morfológica está correta. Aí eu vou colocar uma palavrinha e vou colocar na frente a classe gramatical dessa palavra. Então, vamos lá. Letrinha B. O que é para fazer na letrinha B? A mesma coisa. Ah, não, agora é para fazer a análise sintática. Indique o sujeito da frase e depois indique a função sintática do trecho, precisa de todo cuidado. Então, na letrinha B, indique o sujeito da frase. Então, você procura o verbo, precisa. Aí você faz a pergunta: quem é que precisa de todo cuidado? Resposta: o nosso planeta. Então, o nosso planeta é o sujeito. E na letrinha C, qual a função sintática do trecho precisa de todo cuidado? O que sobra do sujeito é o predicado. Então, essa daqui foi a análise sintática. Agora você faz aqui um balãozinho para mostrar que essa análise aqui, ó, é a sintática, análise sintática. Morfológica é cada uma das palavrinhas, saber a qual classe gramatical cada uma delas pertence, tá? A sintática é você saber os pedaços da oração, os termos da oração. Então, o primeiro termo aqui é um sujeito, depois o segundo ali, precisa de todo cuidado, é o predicado, certo? Então, um é análise sintática e o outro é análise morfológica. Para lembrar, o verbo do predicado concorda com o sujeito da oração em pessoa e número, seja ele um pronome ou um substantivo. Os substantivos comuns ou próprios levam o verbo para a terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Exercício 24. Observe o sujeito das orações e indique a pessoa. Se é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E o número lá, singular e plural, dos verbos em destaque. 24. Eu quero tomar sorvete. Esse eu aí, qual é a pessoa? Então você escreve assim: eu é igual a primeira pessoa do singular.
padaria da esquina vende o melhor sorvete. Quem é que vende o melhor sorvete? A padaria da esquina. Ela vende o melhor sorvete. Então, a padaria da esquina é a terceira pessoa do singular. E todos os meninos da rua têm a mesma opinião. Quem é que tem a mesma opinião? Todos os meninos da rua. Aqui está no plural, então que pessoa que é? Terceira pessoa do plural. Eles, né? Eles têm a mesma opinião. Terceira pessoa do plural. Ela, terceira pessoa do singular. E eu, primeira pessoa do singular. Tá? Tanto o sujeito quanto o predicado podem ter uma ou várias palavras, todas elas desempenhando juntas essa função. Isso. Às vezes o aluno distraído acha que o sujeito é só uma palavrinha. Então o sujeito pode ser um ela? Pode. Ela caiu. O sujeito pode ser um artigo com substantivo? Sim, a menina caiu da cama. O sujeito pode ser um pronome demonstrativo e um substantivo? Sim, aquela menina caiu ontem da cama. Ou, aquela menina de vestido azul. Esse grupo de palavras pode ser o substantivo? Sim. E o predicado? Tudo que sobrou, inclusive o verbo. Caiu, caiu da cama, caiu ontem da cama mais alto. 25. Nas orações que se seguem, 1. Reescreva a oração na ordem direta. 2. Destaque os verbos. Diga qual é o sujeito e qual é o predicado. Então vamos lá. Nos jardins do condomínio, os funcionários plantaram árvores frutíferas. Quem é que plantaram árvores frutíferas no jardim do condomínio? Os funcionários. Então você vai começar escrevendo assim. Os funcionários do condomínio plantaram árvores frutíferas. Então vamos. Então, primeiro tem que achar o verbo é plantaram. Quem é que plantaram árvores frutíferas no condomínio, nos jardins do condomínio? Os funcionários. Então você coloca lá. Os funcionários plantaram árvores frutíferas. Onde? Nos jardins do condomínio. Agora você vem lá com uma caneta colorida e você vai colocar aqui que plantaram é verbo. Aí você faz a pergunta assim: quem é que plantaram árvores frutíferas nos jardins do condomínio? Os funcionários. E aqui você escreve que é o sujeito. E o que sobrou? Esse daqui é o predicado. Certo? Então o que você fez? Você colocou na ordem direta, em que primeiro você tem o sujeito e depois o predicado. Lá na letrinha B. Cuidam das mudas das árvores os moradores conscientes. Qual que é o verbo? Cuidam. Quem é que cuidam das mudas das árvores? Os moradores conscientes cuidam das mudas, tá no singular, né? No plural, né? Das mudas das árvores. Os moradores conscientes cuidam das mudas das árvores. Aí você pega o verbo, certo? E faz a perguntinha. Quem é que cuidam das mudas das árvores? Os moradores conscientes. E aqui você escreve sujeito. O que é que eles fazem? Qual é a ação deles? A ação deles é de cuidar. Cuidar das mudas das árvores. Então aqui você tem o sujeito, o verbo, o sujeito e o predicado.
Escolheu este condomínio a Beatriz. Então, a Beatriz é a nossa amiguinha lá. Então, vamos. Qual é o verbo? Escolheu este condomínio a Beatriz. O verbo escolheu. Quem é que escolheu este condomínio? A Beatriz. Então, você coloca lá. A Beatriz escolheu este condomínio, tá? Você pega o verbo, escreve aqui, V de verbo. Quem é que escolheu este condomínio? A Beatriz, sujeito. E o que ela fez? Qual foi a ação? Escolheu este condomínio. Predicado. E a última aqui. Um dia, outros prédios da cidade seguirão este exemplo. Qual é o verbo? Seguirão. Quem é que seguirão este exemplo um dia? Outros prédios da cidade. Outros prédios da cidade, vírgula, porque você vai colocar aqui uma expressão de tempo. Um dia, aí você fecha a vírgula aqui. O que vão fazer? Seguirão este exemplo. Seguirão este exemplo. Então, você tem ali verbo, seguirão. Quem é que seguirão um dia este exemplo? Outros prédios da cidade. O que eles vão fazer? Um dia seguirão este exemplo. Certo? Então, o que nós temos aqui? 4 frases na ordem direta. Sujeito mais predicado, sujeito mais predicado, sujeito, predicado, sujeito, predicado. Você não vê, né? Isso, sujeito, predicado. Em todos os predicados você tem o verbo e o verbo, tá? As frases elas estavam invertidas, elas estavam na ordem inversa. O exercício pediu para colocá-la na ordem direta e determinar qual o sujeito e qual o predicado. A forma mais fácil que eu acho é determinar o sujeito aqui, ó. Se abre o colchete, fecha o colchete no sujeito. Abre o colchete no predicado e fecha o colchete no predicado. Certo? Até a próxima, então.